assim, Esther capítulo 4, versículo 15. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Pai, essa é a tua palavra, Jesus, e ela é viva e eficaz, e ela pode mudar a nossa vida, Jesus. Eu sei hoje, Pai, que nós receberemos instruções suas, Jesus, de como triunfar, de como vencer, Jesus, porque às vezes nós até queremos, nós temos vontades, mas nós não somos instruídos. Às vezes nós queremos, temos vontade, às vezes, Jesus, a gente sonha, mas a gente não sabe como começar esse sonho. E o Senhor hoje vai nos instruir, o primeiro passo, a sermos pessoas triunfantes, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Está rolando a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, ela é a prova do quanto o ser humano é competitivo. E do quanto o ser humano ele quer vencer. Porque é um jogo, e jogo precisa ter um vitorioso. A Copa precisa ter alguém que vai vencê-la. E todos nós, o mundo inteiro, está de olho em quem vai vencer a Copa do Mundo. É por isso que hoje, eu não sei você, mas eu fui sair do meu trabalho e eu peguei maior trânsito. Peguei trânsito às 2 horas da tarde, como um trânsito que eu não pego às 6 horas da tarde saindo. Mas eu peguei o trânsito porque tinha uma nação inteira correndo para a primeira televisão que tivesse, para assistir quem ia ganhar e quem ia perder. Porque há algo dentro do ser humano com desejo de vencer. Todos nós queremos vencer. Todos nós queremos triunfar. Não há ninguém, por mais que ele fale com a sua boca, que ele não se importa, mas dentro do seu coração, todos nós queremos vencer. Aí tem os torcedores que são mais contidos, mais tranquilos, mas tem os torcedores que são mais eufóricos. Há os jogadores que tudo bem, não, a gente quer vencer a Copa, mas há os jogadores que tem aquela garra que você fala assim, esse daí quer ganhar de verdade. Acho que no futebol tem muito disso, acaba o jogo, aí os torcedores falam assim, ei, esse time aí não queria vencer hoje. Sem garra, sem vontade, jogando esse joguinho aí. Mas aí tem outros times, né, que tem até, eu não vou citar para não profanar o santo dos santos do Senhor, bando de loucos, não citarei este nome, mas que é o time da raça, que a galera que fala que é o time da garra, que sai atrás de vencer a todo custo. Aí bate em outro, machuca outro, compra juiz, compra muito juiz, compra juiz pra caramba. Deus está falando essa noite, amém? Glória a Deus, glória a Deus, porque todos nós queremos vencer. E sabe, Deus, Ele é um Deus vitorioso, Ele é um Deus triunfante. Deus é um Deus que também gosta da vitória. Deus, sabe, algumas pessoas que tentam colocar Deus como alguém que não gosta de vitória, um Deus passivo, compassivo, assim, que fica quietinho na dele, mas não, a Bíblia, você já leu a Bíblia? A Bíblia são de histórias de homens que triunfaram.
A história bíblica é cheia de homens e de mulheres que venceram. Porque Deus chamou homens e mulheres não para perder, mas Deus os chamou para triunfar. E se você é filho de Deus, você também foi chamado e comissionado para triunfar. Você não pode ter uma mentalidade de derrota, porque Deus não é derrotado. Porque nós sabemos o final da história. E Apocalipse lá fala que um dia Deus irá triunfar sobre o mal. E que todo o povo de Deus irá vencer e irá habitar no céu. E que Satanás será jogado, que Satanás será derrotado. Ou seja, Deus é um Deus triunfante. Você faz parte de um povo triunfante. Sabe, só existe 3 pessoas nessa terra que não querem que você ganhe. Só há 3 pessoas que não querem que você triunfe. Quem já desistiu não quer que você vença. Porque quem desistiu, se você vencer, ele vai passar um atestado de fraco, um atestado de perdedor, um atestado de uma pessoa que não teve força de vontade e coragem para vencer, para ir à luta. Já percebeu que as pessoas que já desistiram, elas falam para você também desistir? Pessoas que já desistiram, elas falam assim: olha, não tenta não, porque eu tentei e não deu certo. As pessoas que já desistiram, elas falam: não vale a pena, não vai lá não, não tenta porque não vale a pena. O outro tipo de pessoa é quem já triunfou. Sabe, cuidado com as pessoas que você anda, porque tem pessoas que já triunfaram, e elas falam assim: não, aqui não vale muito a pena, aqui não vale muito a pena, mas na verdade não é que não vale a pena, a verdade é que ela não quer concorrência, ela não quer dividir o topo com você, porque se não valesse a pena, ela abriria mão. Mas você já percebeu que tem um monte de gente falando assim: olha, não, sabe o que é? Sabe, deixa eu falar aqui, uma vez nós fomos numa reunião, uma conversa pastoral, e um grande pastor estava dando a palestra, e ele falava assim: olha, não lute para a sua igreja crescer, não vá atrás de evangelizar pessoas, não busque o crescimento da sua igreja, não busque nada disso, porque não vale a pena, isso não é do reino de Deus, isso não é certo. E sabe, ele ia falando, mas o mais incrível de tudo isso é que a igreja dele tem 10.000 membros, e ele não abre mão de ser pastor da igreja dele de 10.000 membros. Sabe o que na verdade ele não quer? Ele não quer uma outra igreja do lado da dele com 10.000 membros para dividir 5, que saia 5.000 e vá para a igreja do lado, porque ele quer reinar sozinho. E a outra pessoa, se eu posso dizer assim, que não quer que você triunfe, é Satanás, porque se você triunfar, você vai estar testemunhando a glória de Deus, e Satanás não quer que você testemunhe a glória de Deus. Satanás não quer que você mostre ao mundo que servir a Deus vale a pena, que amar a Deus vale a pena, que andar com Deus vale a pena. Por isso que ele fala assim: ei, é pecado triunfar, é pecado conquistar, é pecado crescer. Sabe, o maior acusador do crescimento não é Deus. Deus não te acusa do seu crescimento, é Satanás que fala assim: ei, cuidado, você está pecando, ei, cuidado, você está em pecado, você está desagradando Deus, porque quanto mais você cresce, mais você testemunha o poder, a glória de Deus sobre a terra. Quanto mais você cresce, as pessoas olham e falam assim: eu também quero servir a esse Deus que você serve, e Satanás vai perdendo, por isso ele não quer que você cresça, mas Deus quer que você triunfe. E a palavra fala, sabe, nós lemos no livro de Esther, num tempo em que as pessoas falam que
o cristianismo é machista. Deus já estava prosperando e fazendo uma mulher rainha lá 460 anos antes de Jesus. Há 2.400 e poucos anos, Deus já levantava mulheres poderosas, fortes para triunfar e governar sobre a terra. Sabe, mas a história de Esther, eu quero falar rapidamente, eu quero deixar uma palavra rápida e simples aqui para o nosso coração. Esther é uma moça que não tem pai, não tem mãe, e é criada pelo seu primo Mardoqueu. Ela é criada pelo seu primo Mardoqueu, que a cuida como se ela fosse uma filha. E ela é uma moça virgem, que ela está vivendo em um período onde o povo de Israel, o povo judeu, está sob o domínio dos persas. Então ela é uma exilada, com a família desestruturada, ou seja, ela é uma mulher comum, como nós vemos diversas vezes por aí. Cada vez mais nós assistimos famílias desestruturadas, famílias totalmente deturpadas daquilo que Deus fez à família, e ela é uma moça comum, que vive exilada, mas sabe, aí um dia, o rei da Pérsia, ele fala assim, nossa, eu estou sem uma rainha, eu já te explico isso. Ele estava sem uma rainha, e então os conselheiros dele dizem assim, olha, vai e busque entre as virgens do povo, escolha algumas, para que você selecione entre essas, uma para ser a sua rainha, para ser a sua nova companheira. Então alguns comissionados saem e escolhem algumas moças bonitas, virgens, e elas ficam lá durante 1 ano, 12 meses, recebendo um tratamento de beleza, com óleo de mirra, com cosméticos, ficam 12 meses, e aí, no final desses 12 meses, elas começam a ir à presença do rei, e aí elas vão uma por uma, e a Bíblia fala que em um certo momento chega Esther à presença do rei, Esther chega e o rei se agrada muito dela, e o rei se agrada mais dela do que de todas as outras. Então o rei faz um jantar e a escolhe como a nova rainha do Império Persa. Aquela mulher comum, desestruturada, que estava num lugar onde não era sua nação, agora foi levantada como uma rainha de um império. Só que ela é uma moça judia, e Mardoqueu fala para ela assim, olha, não fala que você é judia, esconda que você é desse povo. Só que Mardoqueu é aquele cara que assim, sabe, ele não se importa de que agora a pessoa que ele cuidou a vida inteira é rainha, ele não vai lá desfrutar das bênçãos de um império que não é o dele, e ele continua fiel a Deus, e tinha aquela lei, a lei de que você, ao ouvir falar do nome do rei, ao rei passar sobre você, você deveria se prostrar, e aí o rei, além disso, o rei pega um homem, chamado Amã, e ele pega este homem e ergue ele a uma posição muito alta no seu reino, e todas as pessoas que passassem por esse homem também deveriam se prostrar, mas Mardoqueu não se prostra, e esse homem fica muito bravo, e ele chega para o rei e fala, rei, olha, eu queria que você fizesse algo, deixe um comunicado, um decreto, que você vai mandar matar todo o povo judeu. Então o rei faz esse decreto, e agora todo o povo judeu vai ser morto. Mardoqueu fica sabendo disso, fica desesperado, vai falar com a rainha Esther,
Então Esther fica sabendo disso também e fala para o rei: rei, eu preciso conversar com você. E ela fala com o rei, e o rei então diz: olha, o que você quer? E ela consegue então que esse decreto seja revogado. Então o povo de Israel, o povo judeu não morre, pelo contrário, ainda o rei deixa um decreto para que o povo judeu possa matar todos os seus inimigos naquela terra. Esther é uma mulher que triunfou, porque ela não foi só rainha, mas ela ainda salvou o seu povo da morte. Ela salvou todos os seus irmãos, todos aqueles que eram o povo de Deus. Sabe o que é isso? É você falar assim: o povo de Deus não morreu, porque eu tomei uma atitude. Essa mulher triunfou, uma mulher improvável, uma mulher totalmente improvável, que ninguém fala vai ser alguém, mas ela se torna a rainha Esther, que tem um livro nas Sagradas Escrituras. Eu quero te falar, por mais improvável que você seja, você também pode triunfar. Por mais que as pessoas dizem é improvável que ele vença, que essa mulher vença, você pode vencer, porque você é povo de Deus. Sabe, mas eu quero dizer rapidamente 3 segredos, 4 segredos, ou 3, sei lá, também não lembro mais do meu esboço, para que você triunfe também como Esther triunfou. 4 segredos que a rainha Esther usou para triunfar, e que com certeza, se você usá-los, você também vai triunfar. Primeiro segredo é que Esther não negociou sua pureza com as circunstâncias. O rei, ele destituiu a rainha Vasti, porque ela desobedeceu a uma ordem dele. Então ele precisava de uma nova rainha. Sabe? Agora pensa nos dias de hoje, uma família desestruturada, uma pessoa exilada, e a Bíblia fala que o rei queria moças virgens, e Esther é uma moça virgem. Agora sabe quantas pessoas conseguem manter a pureza, a obediência a Deus, quando as circunstâncias não estão ao seu favor? Ela poderia ser uma mulher que falasse assim: não, Deus não me ama, eu nasci sem pai, sem mãe, estou aqui exilada, por que eu vou obedecer a esse Deus que manda eu viver em pureza? Eu vou viver a minha vida, eu vou ganhar dinheiro com o meu corpo, com a prostituição. Eu vou me entregar a qualquer homem. Eu vou me entregar para sair dessa vida aqui, e eu vou me entregar a um homem para viver tranquilamente, porque eu não tenho esperança. Então eu vou me entregar. Mas ela não, ela continua pura. Ela continua pura, e talvez não fazia sentido na cabeça das outras pessoas ela continuar pura. Você já parou para pensar em Daniel? Daniel está exilado, e a Bíblia fala que o rei manda buscar entre os súditos homens inteligentes, homens estudiosos, homens fortes, homens que buscavam a ciência. Agora deixa eu te perguntar, por que um homem também exilado, que todas as circunstâncias dizem, você não vai ser nada, porque você não é... Quem é você? Entre escolher um sangue do meu sangue, e escolher alguém que não é desse povo, quem eu vou escolher? Olhe para o nosso país, os imigrantes, eles trabalham nos piores empregos, como praticamente escravos. Você vai para o centro de São Paulo e você vê isso. Homens imigrantes que trabalham praticamente como escravos, em oficinas de costura. Por que um homem desse estudaria? Quem chamaria ele, ao invés de chamar um brasileiro estudioso e chamar um imigrante
Por que ele estudaria? Mas ele está estudando, e às vezes ele nem sabe por que ele está estudando. Só que um dia chega um decreto do rei falando assim: procure os estudiosos. E o estudo de Daniel é a porta de entrada de Daniel para o palácio. A pureza de Esther é a porta de entrada dela para o palácio. Eu não sei o que, sabe, a sua obediência, aquilo que você está falando assim, porque não faz o mínimo sentido eu fazer isso, mas talvez seja isso que é a sua porta de entrada para o palácio, é a sua porta de entrada para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas você não pode olhar para as circunstâncias. Por que eu vou pescar se não tem peixe? Ei, continua pescando, porque a sua obediência é a porta de entrada ao favor de Deus. E ela continua pura. E aí o rei fala assim: chame as virgens. E aí Esther pode entrar. Pensa quantas vezes, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei. Se você tivesse acabado esse curso de inglês, o trabalho era seu, essa vaga era sua. E aí você fala assim: maldito seja o dia em que eu tranquei aquele cursinho de inglês, porque agora meu salário ia dobrar. Foi só o inglês que barrou a porta de entrada para o palácio. Pensa quantas moças perderam a sua pureza um dia antes do decreto do rei. E elas falaram assim: droga, por que eu fiz isso? Quantas pessoas não se arrependeram? Quantas moças também do povo judeu não se arrependeram de não terem mantido a sua pureza? E agora elas não poderiam ser uma das candidatas à rainha. Por isso, meu irmão, quero te falar, continua firme naquilo que Deus falou para você fazer, porque uma hora dessa, vai ser esse o decreto, vai chegar uma notícia: ei, eu preciso de um fiel, aí você é fiel, eu preciso de um santo, aí você é santo, eu preciso de alguém que fez isso, aquilo outro, e vai ser você, porque você se manteve fiel, e então a sua porta abre. E aí, sabe, Esther também não deixou, o segundo segredo é que Esther não deixou a sua posição mudar o seu coração. No capítulo 2, versículo 20, diz que Esther continuava a ouvir e a obedecer às instruções de Mardoqueu. E no capítulo 4 fala que Mardoqueu, quando ele sabe da notícia, ele vai atrás de Esther. Mas como ele está com roupas de pano de saco, ele não pode entrar no palácio. Ele não pode entrar no palácio. Então Esther manda roupas para ele, mas ele fala assim: eu não vou tirar as roupas. Então Esther fala assim, então ela manda um servo dela perguntar a Mardoqueu tudo o que está acontecendo. Ei, deixa eu te falar algo aqui muito sério mesmo, se você quer triunfar. Sabe, Esther agora é rainha e Mardoqueu não é ninguém, mas Esther continua ouvindo e obedecendo, não ao rei, mas ela obedece a Mardoqueu, que é menor que ela, só que é menor em posição, só que Mardoqueu é um homem de Deus. Então ela sabe que é melhor ouvir o homem de Deus do que ouvir o rei que não é de Deus. Ela não se importa de que ela é rainha e Mardoqueu não é ninguém. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema hoje é que a gente ouve muito coachings. O nosso problema é que a gente ouve muitos empresários. O nosso problema é que a gente não quer mais parar para ouvir homens que são menores do que a gente. Ele não tem tanto dinheiro como eu, ele não tem tanto sucesso como eu, a lojinha dele é pequena, o que ele pode me ensinar? Eu tenho uma empresa, esse homem, a empresa dele faliu, o que ele tem para me ensinar? Ei, deixa eu te dizer, o sucesso de Davi estava totalmente ligado a ouvir o profeta Natã. Sabe, homens
Grandes reis obtiveram sucesso e triunfo porque ouviam o profeta. E quando eles deixavam de ouvir o profeta, igual Saul que disse assim: não preciso chamar o profeta para fazer o sacrifício, eu mesmo faço o sacrifício. E aí Deus o condenou. Sabe por quê? Porque existe coisas que não é a respeito de dinheiro, não é a respeito de sucesso, não é a respeito de fama, é a respeito de ter Deus, é a presença de Deus, sabe? Então, sabe, meu irmão, deixa eu te dizer, honre os seus profetas, honre os homens de Deus que Deus colocou sobre a sua vida, sabe? Não fale assim: o que esse homem tem para me dizer? Imagina Esther falando assim: o que Mardoqueu agora tem para falar comigo? Mas não, Esther sabia que foi por causa de Mardoqueu que ela estava ali no palácio. Sabe, há homens de Deus, há pessoas de Deus que colocaram você onde você está. Há pessoas que oraram por você, que ungiram você, que jejuaram por você, que cuidaram de você, que quando você não queria saber de nada, ela estava de joelho dobrado para que você obtivesse o favor de Deus. Há homens que jejuam e oram por você. Então, quando você chega no sucesso, quando você atinge o patamar desejado, não desonre esses homens. Sabe por quê? Porque se Esther tivesse desonrado e falasse assim: larga esse Mardoqueu de lado, eu não quero saber, Esther estaria morta. Porque Mardoqueu chegava com a notícia: ei, vão matar o povo judeu, e você também é desse povo, então você também vai morrer. Sabe? Quem não honra os seus profetas corre o risco de morrer. Porque talvez seja o profeta, aquele humilde, simples, sem dinheiro, sem sucesso, sem fama, que fica num quartinho orando, às vezes de coquezinho na cabeça, de sainha longa, e que você fala assim: já passou da moda. Mas essa pessoa, às vezes ela te procura, e você não dá ouvido, mas o que ela tinha era uma palavra que podia salvar a sua vida. Por isso, honre os homens de Deus. Não é sobre sucesso, sabe? Pare de ouvir, em nome de Jesus, ouça mais homens de Deus e menos empresários de sucesso. Ouça menos palavras motivacionais e ouça mais homens de Deus. Ouça mais profetas que talvez não saibam falar bonito, do que homens que você diz assim: eu quero ser como ele. Ei, queira ser como homens de Deus e não como homens de sucesso. O terceiro segredo de Esther é um segredo, sabe? Olha o que Mardoqueu, porque Esther ficou com medo, porque o decreto do rei sobre aqueles que entravam na presença do rei sem serem chamados, e ela já fazia mais de um mês que não era chamada, e o decreto era a morte. Se você entrasse na presença do rei sem ser convidado, você era morto, simples assim. Então Esther sente medo, mas aí Mardoqueu fala algo, sabe? Mardoqueu fala algo lindo. Ele fala assim: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Olha, meu irmão, isso é muito forte. Isso pode mudar hoje a sua vida, pode te salvar hoje. Mardoqueu fala assim para ela: olha, você está com medo, não está? Mas deixa eu te falar uma coisa. Você pode salvar o povo, mas se você não quiser, você não vai se safar. Pelo contrário,
Deus vai levantar outra pessoa para salvar o povo. Porque ninguém é insubstituível, meu irmão. Você não quer fazer a vontade de Deus? Então Deus fala assim, então tchau, vou colocar outro. E ele fala assim, e você vai, só que o povo vai se salvar, mas você e a sua família vão morrer. Porque não foi, será que não foi para esse propósito que Deus te colocou aí? Olha o ensinamento. Ei, todo lugar onde Deus te coloca tem um propósito. E é um propósito para o reino de Deus. E olha simplesmente, olha o que Mardoqueu fala. Ele fala simplesmente assim: ei, eu te prosperei, não prosperei? Aí você fala, prosperou. Só que chegou um Mardoqueu e disse para você assim: ei, sabe o que é? O reino de Deus está precisando de uma doação alta em dinheiro, para que o evangelho seja pregado, para que as portas se mantenham abertas, para que o evangelho da graça continue sendo, e pessoas continuem sendo cheias da presença de Deus. Chega um Mardoqueu com essa notícia: olha, a igreja vai fechar por falta de dinheiro. E aí o próprio Mardoqueu fala assim: ah, você está com medo de ficar sem dinheiro se você der essa oferta? Aí ele fala assim: pode ficar sabendo que se você não quiser, Deus coloca outro no seu lugar, mas deixa eu te falar, toda a prosperidade que era sua agora vai ser dele. Porque Deus ele é comprometido com as pessoas que cumprem os seus propósitos. Então, Deus até faz coisa por você, Deus te coloca em lugares que você nunca imaginou que você estaria, mas quando você se nega a cumprir os propósitos de Deus, as urgências de Deus, as necessidades de Deus, Deus tira tudo que é seu e coloca para outra pessoa que vai honrar a Ele. Sabe, é por isso que tem tantas pessoas que elas vivem uma vida assim, ó. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Sabe por quê? Geralmente são pessoas como Israel. Israel, Deus prosperava e ela começava a honrar a Deus. Mas daqui a pouco ela começava a desonrar. E Deus falava assim: então tira, vou dar para outro. Ei, cuidado, porque existe Mardoqueus falando para você: ei, eu te coloquei aqui, eu estou precisando de algo. Eu estou precisando da sua influência para salvar a vida de alguém. Eu estou precisando da sua influência para ajudar no reino de Deus. Eu estou precisando da sua finança para ajudar no reino de Deus. Eu estou precisando do tempo livre que eu te dei para que você ajude no reino de Deus. O reino de Deus precisa de você. Aí você fala: não dá, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito compromisso para fazer. Aí Deus tira a sua influência, Deus tira o seu tempo, Deus tira o seu tesouro e coloca em pessoas que vão honrar o nome de Deus. Mas se você quer tempo, tesouro, influência, se você quer continuar no lugar onde Deus já te colocou, deixa eu te dizer, cumpra os propósitos de Deus, porque o seu lugar será para sempre, assim como Deus falou para Davi, falou assim: Davi, como você foi fiel, o trono será sempre de um descendente seu. Mas se você for infiel, nenhum descendente será. E aí Esther, ela fala: é verdade, eu preciso ir lá, tem algo, eu entendi porque uma pessoa improvável, uma pessoa com a vida totalmente desestruturada, porque um exilado chegou a ser rainha do reino. Eu entendi, Mardoqueu, então eu vou lá falar com o rei. E aqui vem a última lição, que é o que nós lemos. Mas eu peço, antes de ir lá, eu estarei orando e jejuando por 3 dias e por 3 noites. E peça para que todo o povo jejue e ore
por mim 3 dias e 3 noites, e só depois desses 3 dias eu vou lá falar com o rei. Ei, agora eu quero que você comece a viajar um pouco comigo. Agora imagina essa mulher que ela diz assim: eu conheço a história de Vasti. Vasti, ela disse, o rei falou assim: ei, chamem Vasti. E ela disse: não, eu não vou. Então ela perdeu a sua posição de rainha, porque não foi ao encontro do rei. Ela perdeu a sua posição porque desobedeceu à presença do rei. Agora Esther também vai desobedecer à presença do rei. Ela vai entrar na presença do rei sem permissão. Então ela vai desobedecer, mas ela sabe a história de uma outra rainha antes dela que desobedeceu. Então só que ela é povo de Deus. Ela é mulher santa, ela é mulher separada, ela é mulher pura, ela é mulher que obedece ao Senhor, ela é mulher que continua obedecendo a homens de Deus e não a homens de sucesso. Então ela sabe de um segredo, do maior segredo de todos os tempos para quem quer ter triunfo, para quem quer vencer. Ela sabe, se eu for por mim mesmo não vai dar certo, mas se eu for com o Espírito Santo de Deus, eu vou ter sucesso. Então ela fala assim: orem por mim e jejuem por mim, porque eu quero ir cheia da presença de Deus, eu quero ir cheia do favor de Deus, eu quero ir cheia do Espírito Santo que se move naqueles que vivem e buscam a presença de Deus. Então agora eu quero que você viaje comigo. Pense essa mulher com medo, sabe, porque o medo é uma coisa que você não disfarça. Quando você está com medo, você, no seu jeito de olhar, no seu jeito de andar, no seu jeito de falar, você mostra que está com medo. Você fica meio hesitante. Agora imagina essa mulher entrando depois de 3 dias, sabe, porque Deus às vezes Ele não tira o seu medo, você continua com medo. Você fala assim: meu Deus, eu acho que isso daqui vai dar muito errado, mas vamos lá. Aí você vai. E ela foi entrando, ela ficou bonita, foi e falou assim: vamos lá. Entrando, e todo mundo ao lado olhando para ela e falando assim: meu Deus, o que essa mulher está fazendo? O que essa mulher está fazendo? Meu Deus do céu. E ela pensando: o que eu estou fazendo? Que loucura, eu vou morrer agora. Eu vou morrer. Sabe? E ela entrou, e eu acho que ela falou com medo, sabe? Ela entrou meio assim na presença do rei, meio com medo, e falando assim, eu não sei como que tratava, sabe? Tipo, amor, sabe mulher que vai pedir o cartão de crédito? Amor, sabe o que é? Mas agora eu quero que você pense pelos olhos do rei. O rei, ele não vê uma mulher com medo. Eu fico imaginando isso. O rei não vê uma mulher com medo. Sabe o que o rei vê? Ela, para todos os olhos, é uma mulher temerosa, falando com medo. Mas para o rei, ele vê uma mulher linda, exuberante, entrando com força, com violência, com determinação, com coragem, com algo que ele não sabe explicar, e ele fica olhando para ela, e quando ela vai se chegando, ele estende o cetro, que era o que dava permissão para a rainha entrar. Então ele estende o cetro, e ela com medo, mas ele não vê com medo, ele está, sabe, ele está fissurado, ele está encantado, ele está paralisado, porque não é Esther, é a presença de Deus entrando, não é uma mulher com medo, é uma mulher cheia do Espírito entrando. Então ela vai entrando, e ele estende o cetro, e ele fala uma coisa incrível, ele fala assim: pode entrar, e tudo que você me pedir eu vou fazer. Se você me pedir metade do reino, eu vou fazer. Sabe, meu irmão, sabe, a palavra diz que Jesus, em João, capítulo 7, se eu não me engano, capítulo 7, versículo 32,
os fariseus mandam os soldados prenderem Jesus, os soldados do templo prenderem Jesus. Mas aí lá no versículo 48 ou 46, eu não me engano, eles voltam da missão de prender Jesus, e eles voltam sem Jesus, e aí os fariseus perguntam: cadê o homem que eu mandei vocês prenderem? E os fariseus falam assim: eu não consegui. E aí os soldados falam: eu não consegui prender ele, nós não conseguimos, porque ele ia falando, e a sabedoria dele ia encantando a gente não conseguia se mexer para prendê-lo, a gente não conseguia se movimentar para prendê-lo. Sabe o que acontece com pessoas cheias da presença de Deus? As pessoas não conseguem te prender, não conseguem te parar, as pessoas não conseguem, porque você está cheio da presença, e elas ficam imóveis, elas falam assim: cara, sabe? Deixa eu te falar, te dar um exemplo fácil. Já estou terminando, um exemplo fácil. Uma vez eu saí com algumas pessoas, alguns amigos meus, e a gente foi num restaurante, que era inauguração, era na época que eu era perdido, meu irmão, só para deixar claro. Era inauguração, e o restaurante, a parada do restaurante era que as garçonetes, elas se vestiam de top e de shortinho, e era todas aquelas bonitonas. E eu fui nesse restaurante com meus amigos. E aí, elas vêm, te atendem, toda perfumada. Aí no final, e você fica assim. Elas falam: você quer uma costela, você? E batata frita? 5 refrigerantes para cada um. Aí na hora da conta, ela traz a conta. E a conta tem assim, a conta normal para você pagar, só que embaixo tem a caneta com a letra dela, com carinho, Ju, e um sorrisinho. Aí você fica: ai, fica com carinho. E homem perto de mulher bonita é um desastre. Homem fica bobo, não sabe o que fazer, não sabe para onde olhar, não sabe o que falar. E aí eu lembro que quando ela falou assim: eu posso colocar os 10%, quase que a gente falou assim: 50, 60, a gente te paga outra conta se você quiser. Porque era: ai, posso colocar os 10%, você 20%. Sabe? Só que algumas mulheres usam para o mal isso. Agora deixa eu te falar. A presença de Deus em você sempre usa isso para você triunfar sobre o mal, para você triunfar na terra. Jesus, a presença de Deus em você, sabe? Por isso que a Bíblia fala, olha, na Bíblia teve mar que se abriu diante da presença de Deus, teve Faraó que teve que libertar o seu povo, teve sol que parou, teve chuva que cessou, teve cadeias que se abriram, teve homens que foram para a fornalha e não se queimaram, teve homens que o leão não comeu. Isso não foi feito por homens, mas foi feito pela presença de Deus, porque homens, a terra, o céu, o mar, o sol, todos eles se paralisam diante da presença de Deus, todos eles estremecem diante da presença de Deus. É por isso que Esther começou a pedir as coisas, e o rei foi falando: tá bom, Esther, tá bom, é para matar fulano, a gente mata, é para vocês matarem todo mundo, é para eu te dar metade do meu reino, então, tá bom, eu tô te dando, sabe, meu irmão, deixa eu te falar, cara, não é a respeito de você, das suas qualidades, das suas estratégias. Se você buscar unicamente a presença de Deus em você, sabe aquela proposta que você fala: mas o meu chefe não aceitou essa proposta de ninguém, ele não aumentou o salário de ninguém, esse valor ele não vai aceitar. Sabe, meu irmão, você está querendo fazer um negócio, e esse negócio você fala assim: eu vou dar uma proposta que ninguém vai aceitar, é muita loucura. Mas deixa eu te falar, se você vai cheio da presença de Deus, o seu chefe fala assim: aumento de salário? Essa proposta louca de negócio,
Aham. Ah, você quer fazer isso? Aham. Sabe por quê? Porque você vai estar cheio da presença de Deus e as pessoas não vão ver você, elas vão verem a presença de Deus, e ninguém pode se negar diante da presença de Deus. Ninguém nega diante de um homem de Deus, ninguém se nega, até o sol para quando um homem de Deus fala: para, sol. Então o que é um homem para não parar diante da presença de Deus? Eu quero que você fique de pé. Queria chamar o grupo de louvor. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter consciência. Nós precisamos ter consciência do poder do Espírito Santo de Deus. A gente acha que o poder do Espírito Santo é só para os momentos em que a gente está aqui adorando. E a gente começa a falar em línguas, e a gente cai no chão, e a gente adora. Cara, e aí, sabe, tem pessoas que não gostam disso. Tudo bem, eu te respeito. Você não gosta de adorar, você não gosta de fluir, você tem seus motivos, você prefere ficar tranquilinho. Mas deixa eu te dizer, se você não gosta desses momentos muito bons, que para mim são muito bons na presença de Deus, em que eu começo a fluir em línguas, eu não consigo parar, e eu vou me enchendo dele, eu começo a chorar, e ele começa a falar comigo, e eu começo a falar com ele, e ele vai destravando coisas em mim, me curando, me transformando. Sabe, se você não gosta dessas coisas, tudo bem, só que não negligencie a presença de Deus em você, porque a presença de Deus é o Espírito Santo de Deus habitando em você, com força, com poder, que vai fazer você triunfar. Sabe? Por isso que a Bíblia fala assim: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que Jesus está falando? Fique em minha presença. Esses dias eu estava cansado, deixa eu confessar aqui, o que para mim praticamente, não é gente, não é, mas o que para mim praticamente é tipo um pecado que eu cometi ao meu mundo evangélico. Esses dias eu coloquei as melhores de Cassiane para ouvir no rádio. E para mim ouvir Cassiane é tipo assim, jamais ouvi Cassiane. Já, isso daí ficou lá para trás. Mas eu me rendi e coloquei Cassiane para ouvir. E aí, a famosa música fala: Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando espinhos. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para aquele a quem nele confia. Ele é o Senhor, você sabe essa música. Sabe o que é isso? Eu te quero, Jesus, e uma porta é aberta. Jesus unge a minha cabeça com óleo e outra porta é aberta. Jesus, eu amo a tua presença, eu quero ficar aqui no quarto e o sonho acontece. Jesus, eu te quero mais, me unge, me dá mais de ti, me dá mais de ti, me dá mais de ti. E Deus abre o mar, me dá mais de ti, e o sol para, me dá mais de ti e não chove, me dá mais de ti e a cadeia se abre, me dá mais de ti, me dá mais a tua presença e as coisas vão acontecendo. E o projeto é liberado, e o juiz decreta a vitória, e o juiz decreta o sonho, e o empresário diz ok, e a proposta é aceita, e o aumento de salário vem, e o cargo, o sonho é liberado do céu, porque você falou assim: Deus, nós estamos aqui tão cedo,
coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória.